Olá, queridos! Hoje na nossa meditação a gente vai ouvir a história de mais uma mãe da Bíblia. Assim, você já ouviu a história de Joquebede, já ouviu a história de Ana e hoje você vai ouvir a história de Sara, que também foi uma mãe que tem uma história fantástica na Bíblia. A história dela está em Gênesis, pega alguns capítulos da Bíblia, mas o foco principal que eu vou contar está no capítulo 22 do livro de Gênesis. Sara era casada com Abraão e eles dois não tinham nenhum filho, mas eles queriam ter um filho, era a vontade deles, eles oravam a Deus pedindo por um filho. E um dia Deus prometeu a eles que eles teriam esse filho e que daquele filho Deus daria para eles uma grande descendência, ou seja, uma família muito grande, né? Que a família deles cresceria a partir daquela criança. Só que eles já estavam começando a ficar velhinhos, e o tempo foi passando e nada de Sara engravidar. Chegou até uma hora que eles tentaram dar um jeitinho no plano de Deus, sabe? Mas não deu certo, porque quando Deus promete uma coisa, a gente tem que confiar que Deus vai cumprir as suas promessas, mas no tempo dele, o plano dele, no tempo dele sempre é o melhor para nós. E Deus realmente fez isso. E depois de um tempo, Deus renovou o plano que tinha feito, falou de novo com eles, falou assim: vocês vão ter esse filho, eu vou dar um filho para vocês. E então, depois de muitos anos, quando eles já estavam bem velhinhos, quando Abraão já tinha 100 anos, ele teve esse filho. Sara teve o filhinho dela, o filhinho que ela esperou tanto, durante tantos anos da vida dela. A Bíblia não diz quantos anos ela tinha, mas se Abraão tinha 100, ela não estava lá muito longe da idade do marido dela, né? Então ela ficou tão feliz, que quando o filho dela nasceu, ela deu o nome de Isaac. E ela disse assim, que a partir dali ela teve motivo de riso, motivo de alegria, motivo de ser feliz, porque ela tinha um filho. E então Isaac foi crescendo, e Sara o amava muito. Sara o criava com todo o amor que ela tinha no coração dela. E todos os dias, assim como as mães que a gente já ouviu as histórias antes, ela falava de Deus pro filho dela. Todos os dias ela trabalhava com ele falando do amor de Deus. Ela ensinava ele a orar, a conversar com o Senhor. Ela ensinava a Isaac a exercer a fé. O que é exercer a fé? É todos os dias confiar em Deus, até nas coisinhas pequenas, porque Deus ouve as nossas orações. Deus se preocupa com os nossos problemas, desde os muito grandes até os menores. E assim não foi diferente com Sara ensinando Isaac. Ela educou Isaac para ser um filho do Senhor. E assim o foi. Quando Isaac estava crescendo, certo dia, Deus queria fazer um teste com o pai de Isaac, com Abraão. E disse assim com Abraão: Abraão, você vai fazer um sacrifício a mim. Como Abraão sempre fazia, matando o cordeirinho, você já sabe como era. Mas nesse dia seria diferente. Deus disse assim: Abraão, eu quero que você faça um sacrifício a mim. E na hora do sacrifício, ao invés de entregar um cordeirinho, eu quero que você me entregue o seu filho. O sacrifício vai ser da vida de Isaac, do seu filho. Quando Abraão ouviu aquilo, ele ficou muito angustiado. Ele pensou: como assim? Eu vou tirar a vida do meu filho? Como eu posso fazer uma coisa dessa? Ele ficou angustiado, mas independente da angústia, acima de qualquer outra coisa, Abraão amava a Deus. E ele disse assim: Senhor, eu não estou entendendo por que o Senhor está me pedindo isso. Eu esperei tantos anos por esse filho, Sara esperou tantos anos para ter Isaac, e agora o Senhor está me pedindo isso. Mas de qualquer forma eu vou obedecer, porque ele era temente a Deus, e o que Deus pede tem que ser obedecido. Deus não quer que a gente entenda, Deus quer que a gente obedeça. E isso foi o que Abraão fez. Ele não contou para Sara, e ele foi. Pegou Isaac e viajou para o lugar onde Deus tinha pedido para ele fazer esse sacrifício, que era num monte. Foi até esse monte, subiu com Isaac, e no meio do caminho Isaac ainda falou assim: pai, a gente está trazendo fogo, está trazendo a palha, mas cadê o cordeirinho? E Abraão falou assim: Deus proverá Isaac. E Isaac foi. Quando chegou lá em cima, eles prepararam o altar, que era o lugar do sacrifício, prepararam tudo, e na hora do sacrifício Abraão falou assim: filho, o sacrifício que Deus pediu é você, é a sua vida. E Isaac ouviu aquilo, mas sabe o que mais me surpreende nessa história? Pensa só, se Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos e nessa época ele já estava grande, Abraão já tinha mais de 100 anos, uns 100 e tantos anos ali. Então Isaac, que estava na juventude, era forte, era jovem, era saudável. O que ele podia ter feito ali? Ele podia, ter fugido, ter corrido dali e falar: de jeito nenhum,
deixar você fazer isso comigo. Ele era muito mais forte do que o pai dele. Mas a Bíblia diz que ele simplesmente obedeceu. Sabe por quê? Porque desde que ele nasceu, Sara o ensinou todos os dias a obedecer ao Senhor. Assim como a gente ouviu que Moisés foi um grande homem de Deus que guiou o povo do Senhor. Samuel, que a gente ouviu ontem, ele foi sacerdote, ele foi profeta, ele guiava até os exércitos do Senhor. Com Isaac não foi diferente. Naquele momento, ele ia perder a própria vida, mas ele disse assim, se é isso que Deus quer, é isso que eu vou fazer. E ele não temeu, ele não hesitou, ele apenas obedeceu a Deus. E na hora que Abraão colocou ele ali, amarrou, na hora de fazer o sacrifício, apareceu um anjo e falou, não machuca o menino, não erga a mão acima do menino. Porque Deus viu que Abraão tinha sinceridade no coração e era isso que Deus queria. E viu que Isaac também tinha essa sinceridade, porque também tinha se permitido ser entregue para Deus. E ali apareceu um cordeirinho que estava preso nos arbustos e eles fizeram então o sacrifício que eles foram até ali fazer. E Deus contou para Abraão que aquilo tudo que ele tinha feito ali era para Abraão entender que um dia Deus também teria que dar o seu filho em sacrifício. Só que diferente de Abraão, que voltou com o filho para casa, que levou Isaac para casa, Deus não ia ter o filho dele de volta. Porque o filho de Deus foi Jesus, que veio aqui para morrer por nós. Você já conhece essa história. E Jesus de fato morreu, ele não foi liberto assim como Isaac. Ele não pôde fugir da dor como Isaac. E Isaac então voltou para casa e Sara se alegrou muito, porque toda a educação que ela tinha dado para Isaac sobre Deus, sobre o amor de Deus, tinha feito a diferença na vida dele, porque ele se tornou um grande homem, servo do Senhor. Hoje, ore a Deus agradecendo pela vida de sua mãe, ore a Deus agradecendo pelas bênçãos que Ele te dá através da vida dela. E diga para ela o quanto você a ama, o quanto ela é especial e faz a diferença todos os dias na sua vida.